Ele foi encontrado nas florestas da Kalunga. A Kalunga é uma região central da Rússia. A Rússia, como os irmãos sabem, é um país muito grande. A Kalunga é uma grande região florestal, muito densa, uma zona em que grande parte do ano é extremamente frio e por isso pouco habitada. Era um menino que tinha o tamanho de uma criança de aproximadamente 10 anos, mas que ao ser estudada, os médicos e cientistas confirmaram que provavelmente teria mais do que esta idade, mas não tinha crescido muito mais do que uma criança de 10 anos. Este menino que foi encontrado ali vivia na floresta e fazia parte de uma alcateia. Uma alcateia é um conjunto de lobos. Ele tinha sido criado por estes animais. Não falava absolutamente nenhuma língua, movia-se deslocando-se com as mãos sobre o chão e não usava vestuário e tinha as suas unhas e os seus dentes afiados que eram usados para dilacerar a carne, para comer como os lobos comiam. É uma história que tem-se repetido em vários lugares do mundo. Neste caso, este menino encontrado ali na Rússia foi levado para uma clínica a fim de ser estudado. Ali tentaram-lhe dar todas as condições, cercá-lo de atenção, de apoio psicológico, psiquiátrico, médico, dando-lhe alimentação, conforto, um local bom onde dormir, roupas para se aquecer. Enfim, tudo isto foi tentado providenciar, mas este menino iludiu a segurança, fugiu da clínica e desapareceu em parte incerta. Histórias semelhantes a esta, irmãos, são conhecidos em todos os continentes. Há histórias semelhantes na América do Norte, há histórias semelhantes na América do Sul, não somente aqui na Europa, mas na Ásia. Algumas tornaram-se famosas, como por exemplo aquela que dá origem ao personagem muito conhecido chamado de Tarzan, mas a ideia básica tem-se repetido muitas vezes. Crianças abandonadas pelos pais são criados por animais e se transformam basicamente de acordo com o ambiente no qual são criados. E quando são levados para uma cidade, para uma aldeia, para um local onde possam viver em comunidade, não conseguem fazê-lo, porque não sabem viver em meio a pessoas. A vida em sociedade é feita de relacionamentos. Aprender a se relacionar é essencial à vida. O pecado complicou tudo isto, irmãos, porque a partir do momento em que o pecado entrou nas nossas vidas, as pessoas passaram a ter menos capacidade. E muitas vezes, hoje, na nossa sociedade, nós encontramos pessoas que estão sozinhas no meio da multidão, não conseguem se relacionar. Nós podemos tentar explicar isto. Algumas pessoas têm um temperamento muito fechado, psicologicamente passaram por várias dificuldades, mas a raiz de tudo é o pecado em nossos corações, que nos torna egoístas, vaidosos e que nos torna pouco maleáveis à relação com outras pessoas. A sociedade atual em que vivemos e que está sendo desenvolvida é a sociedade que vai ser conhecida pela grande revolução da comunicação. Hoje em dia, os nossos jovens estão acostumados a se comunicar constantemente através do telemóvel. Tem inúmeros amigos no Facebook. Mas num inquérito feito aqui na Europa, entre jovens entre os 18 e os 35 anos, descobriu que a maioria esmagadora destes jovens tinha 200 e tal amigos no Facebook. Mas quando se perguntou a eles de quantos destes eles podiam contar no momento de necessidade, quantos destes eles poderiam procurar, contactar, chamar na hora de uma crise? A resposta média foi 2. Alguns responderam 1. E cerca de 18% responderam 0. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que nos engana, ou que engana as pessoas, com a ideia de que nós temos muita comunicação e estamos sempre em contato com os outros, mas na verdade perdemos cada vez mais a capacidade de nos relacionar. Na Igreja de Jesus, através da salvação em Jesus Cristo, nós podemos ultrapassar a principal barreira que nos dificulta a comunicação, que é o pecado.
É por isso que a palavra insiste e nós temos tantos textos nos ensinando e nos falando a respeito da vida em comum, da vida em Cristo, da vida na igreja. E um destes textos é o texto final da carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta que nós temos estado a acompanhar aqui, domingo após domingo. Nós já estamos lendo os últimos versos desta carta. Estamos lá em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12. Recordamos que o apóstolo Paulo fundou esta igreja num período muito curto de tempo, muito pouco tempo, ele esteve ali apenas cerca de 3 semanas, teve que ausentar-se por causa da perseguição, e logo depois ele mandou Timóteo para acompanhar estes crentes, e com as informações que recebeu de Timóteo, ele escreve esta primeira carta a esta igreja, procurando dar auxílio e apoio a estes irmãos. E no fim da carta, Paulo diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 12, rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Vede que a ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Este texto nos fala, irmãos, sobre relacionamentos. Relacionamentos em 3 níveis. Relacionamentos com os líderes da igreja, relacionamentos entre os crentes, relacionamentos para com o Senhor e a sua palavra. O tempo hoje não nos permite, de facto, trabalhar todos estes temas. Nós vamos procurar trabalhar apenas uma parte e deixarmos outra para uma outra ocasião. E Paulo começa falando nestes versículos, os primeiros 2 versículos, a respeito da relação com a liderança. É interessante que nós temos que ensinar toda a palavra do Senhor. E talvez o pastor pudesse ter a tendência de aqui querer saltar estes versículos, porque eles de alguma forma dizem respeito a ele próprio. Mas, irmãos, é o ensino da palavra. Está aqui e nós temos que estudá-la como um todo, para que saibamos não somente para com os líderes que temos hoje, mas para com aqueles que possamos ter amanhã. Paulo está falando aos crentes de Tessalónica que eles devem reconhecer aqueles que estavam na liderança do trabalho daquela igreja. Estamos pensando tanto nos crentes em Tessalónica, que eventualmente tinham se desenvolvido como líderes do trabalho, como daqueles que vinham de fora para auxiliar a igreja, como era o caso, por exemplo, de Timóteo. E Paulo diz que estes indivíduos que estavam à frente da igreja tinham 3 trabalhos principais, ou 3 responsabilidades principais. Ele cita aqui trabalho, e esta palavra no original é muito interessante, irmãos, porque é a palavra que Paulo utiliza aqui para trabalham entre vós é a expressão para trabalhos forçados, trabalhos pesados. Paulo não está falando aqui sobre coisas leves. Ele está dizendo literalmente, reconheçam aqueles que trabalham penosamente no vosso meio. Aqueles que têm um trabalho difícil, aqueles que têm um trabalho árduo no vosso meio. Bem, irmãos, o trabalho do ministério é, de fato, um trabalho pesado, porque ele não diz respeito apenas àquilo que eventualmente é visto pelas pessoas nos dias do culto, mas é certamente muito mais do que isto e representa o peso que o ministério tem. E todos os irmãos que já participaram de alguma maneira, de alguma área ministerial, sabem do que estamos a falar. E Paulo diz que estes que trabalhavam de forma pesada também eram responsáveis por presidir, por liderar, por dar a orientação. Era esta a responsabilidade dos líderes, aqueles que davam a direção à igreja e colocavam, digamos, o grupo de crentes no caminho certo que o Senhor queria.
E também os admoestavam, ou seja, os aconselhavam. E aqui Paulo fala não no trabalho geral de liderar o grupo, mas no trabalho individual de acompanhar cada um. Porque o ministério é feito muitas vezes, e na maior parte, de coisas que não são visíveis aos outros crentes. Os crentes da igreja normalmente não sabem o tempo que o pastor gasta em oração, o tempo que o pastor gasta no estudo da palavra, na preparação de um estudo, de uma mensagem, o tempo que ele gasta no aconselhamento, na visitação, no discipulado de outras pessoas. Mas é este tempo que não é tão visível, não aparece tanto aos olhos dos crentes, que é o trabalho principal do ministério. Algumas pessoas interpretam erradamente e pensam que é apenas o estar à frente de um culto no domingo ou trazer uma mensagem uma vez ou duas vezes por semana. Esta é apenas uma pequena parte do ministério. A respeito destes, é curioso, irmãos, que ele não chega a dar título. Em momento algum ele menciona que eles sejam os pastores, ou os bispos, ou os anciãos, que eram as expressões usadas naquele tempo. Ele apenas diz aqueles que trabalham, porque de fato, irmãos, não é necessário ter títulos para fazer o ministério. É bom ser reconhecido, e a palavra nos ensina que isso deve ser feito pela igreja. Mas também nos ensina que aqueles que de fato o Senhor valoriza são aqueles que exercem o trabalho, são aqueles que o fazem, independentemente de terem um título ou outro título. A respeito deles, o apóstolo Paulo pede duas coisas. Ele pede que eles sejam reconhecidos e pede que eles sejam estimados e amados. A expressão que Paulo usa aqui, quando ele diz que vocês reconheçam os que trabalham entre vós, a expressão dá aqui a ideia no original de conhecer o trabalho, de tentar perceber e entender aquilo que está por trás do ministério. Paulo chamava os crentes de Tessalónica a conhecerem um pouco mais da vida, do trabalho, do esforço dos seus líderes, porque era conhecendo que se podia valorizar. Sem saber de fato aquilo que era feito e o trabalho e o esforço que era desenvolvido, ficava muito difícil dar valor. Mas à medida que Paulo chama os crentes de Tessalónica a fazer isto, certamente eles poderiam valorizar mais. E então Paulo diz no versículo 13, que os tenhais em grande estima e amor. A expressão aqui, de fato, quando ele diz grande, é a palavra no original hiper, não é? Que os tenhais em hiperestima. E aqui, mais uma vez, eu digo aos irmãos, é daqueles textos que o pastor às vezes podia ser tentado a pular e dizer, não vou dizer aos membros da minha igreja que têm que me estimar muitíssimo. Mas, irmãos, é o ensino da palavra do Senhor. E quando estamos a falar aqui sobre lideranças, não estamos a falar apenas da atual. Mas em qualquer circunstância que os irmãos estejam, deverão respeitar, reconhecer, valorizar e estimar o trabalho daqueles que se esforçam no Senhor. Mas depois Paulo então tem um conjunto de instruções simples, diretas e práticas a respeito da convivência, ou seja, do relacionamento que deve existir entre os crentes. E ele começa por dizer, tende paz entre vós. Oh, irmãos, parece tão fácil, mas não é. Esta expressão paz que Paulo utiliza aqui é a expressão Eirene, é a palavra paz mais usada no grego, dá origem ao nome Irene, que nós temos em Portugal com alguma frequência. Trata-se da capacidade de viver em harmonia, em acordo. E Paulo diz que a paz deve ser uma regra. Ele utiliza esta expressão praticamente em todas as suas cartas. E ele, se o faz, irmãos, é por uma razão muito simples. É porque os crentes já naquele tempo tinham dificuldade de viver em paz entre si. Paulo diz isto porque era muito provável que no meio da igreja de Tessalónica já houvesse dificuldades, já houvesse crentes que não conseguissem estar em paz uns com os outros e harmonia. A palavra do Senhor diz, onde estiverem dois ou três, o potencial para as confusões é enorme, irmãos. Não está escrito lá no versículo, mas é exatamente isto. Onde estiverem dois ou três vai haver discordância. Basta dois para um dizer, eu quero que seja azul, e o outro diz, eu quero que seja vermelho. Isto deve ser de madeira, não, isto deve ser de mármore. E já estamos aí em dificuldade. Isto é comum, irmãos, é natural. Nós temos um provérbio na nossa terra que diz que cada cabeça a sua sentença.
E esta é a verdade, mas nós somos chamados em Cristo a ultrapassar isto, a ser capazes de viver de uma outra maneira e, de fato, vivermos em paz. Nós devemos começar pelo nosso próprio coração. Quando estamos em dificuldade com algum irmão, a primeira pergunta que nós temos que fazer é esta: sou eu o problema? O Senhor Jesus chamou a nossa atenção de que nós não devíamos procurar primeiro o cisco no olho do outro, mas ver lá no espelho para ver se não temos uma trave no nosso olho. Será que a dificuldade é minha? Será que o erro foi meu? Será que a falta de acompanhamento ou de capacidade de estar em paz foi minha? O que o Senhor quer mudar, Ele quer mudar em mim. Sou eu que estou a precisar que Deus me molde nesta situação. Irmãos, se nós começássemos por nós, muito provavelmente, na maior parte das vezes, acabaríamos por, de fato, reconhecer as falhas que existem em nós. Não estou dizendo que não podem existir nos outros e que não existam, irmãos. Mas quando nós começamos por fazer esta pergunta, muito provavelmente nós vamos chegar lá mais depressa. A expressão é muito simples: tende paz entre vós. Sejam capazes de viver em harmonia. Quando de fato nós avaliamos, olhamos, pedimos, buscamos e o Espírito nos sonda e nos mostra que de fato não fomos nós que erramos, não houve absolutamente nenhuma falha em nós, se nós somos capazes de fato vasculhar o nosso coração e chegar à conclusão que não houve absolutamente nenhuma falha da nossa parte, então poderemos chegar à conclusão que há algo errado naquilo que é a atitude do irmão. E então fazemos o quê? O Senhor Jesus nos ensinou. Nós devemos andar de forma franca e aberta na luz e conversar com aquele irmão com quem nós temos a dificuldade e abrir o nosso coração e falar com ele. Jesus chegou mesmo a chamar a atenção e a dizer: não prestem sacrifício, ou seja, não prestem culto, enquanto não resolverem os vossos problemas entre vós. E eu às vezes me pergunto, irmãos, se nós fôssemos colocar em prática esta ordem do Senhor Jesus, quantas pessoas viriam ao culto no domingo? Se calhar íamos ter cultos um bocado vazios, muitas vezes. Se nós fôssemos colocar em prática, será que talvez se o pastor tivesse um dia a ousadia de interromper o culto e dizer: irmãos, vamos obedecer à ordem de Jesus? Ele disse que se não estivermos em paz, primeiro temos que ir resolver o problema. E desafiasse os irmãos e dizer: quem estiver com algum problema com alguém aqui, agora vai levantar e vai resolver o problema primeiro e nós não vamos continuar o culto. Quantas pessoas seriam sensibilizadas para o Espírito a levantarem-se e sair? É uma pergunta interessante que nos deve fazer pensar. Oxalá nós pudéssemos dizer: não, pastor, iam levantar só 3 ou 4, a esmagadora maioria da igreja ia continuar. Eu oro para que seja realmente assim. Mas o apóstolo Paulo insiste. Ele diz: tende paz uns com os outros. Nós deveríamos pedir ao Senhor a capacidade de fato, chegar a um consenso, a uma harmonia uns com os outros, porque esta é a orientação do Senhor. No versículo 14, ele dá então uma série de orientações curtas. Admoesteis os desordeiros. Paulo está chamando a atenção aqui para aqueles que fogem do controle. A expressão no original é interessante porque era uma expressão militar, que dizia respeito àqueles que deserdavam. Eram soldados que tinham perdido a firmeza na batalha, que diante do momento, na sua posição de combate, eles tinham saído e tinham deixado as linhas em dificuldade. Porque na hora do combate em frente, se um soldado sai, os que estão à sua volta vão sofrer. E Paulo diz: estes que estão a falhar na sua firmeza, estes que não estão a cumprir a sua função, estes que estão a abandonar a sua posição, estão a atrapalhar. Talvez simplesmente porque são ociosos e não fazem nada. Ou talvez atrapalham mais do que ajudam. E Paulo diz: chamem a atenção, alertem, repreendam. Há necessidade de vez em quando de chamar a atenção destes e mostrar: está aqui errado. Não há lugar na igreja para a expressão: ninguém tem a ver com a minha vida. Não há lugar para esta expressão na igreja, irmãos. Porque a partir do momento em que eu aceito fazer parte da comunidade, eu estou-me colocando sobre a disponibilidade da disciplina da igreja. Quando preparamos crentes para o batismo, nós costumamos fazer este trabalho e dizer a eles, a partir do momento que os irmãos se tornarem membros desta igreja, têm que estar disponíveis, têm que compreender que têm que estar disponíveis para que a igreja, de alguma maneira, vos chame a atenção.
Porque estamos a viver em comunidade e a partir do momento que alguém é membro desta comunidade, o seu testemunho pode colocar em causa o nome do Senhor Jesus. Então é a responsabilidade da igreja chamar a atenção àqueles que são desordeiros, aqui no caso, que estão deixando as suas responsabilidades. Consoleis os de pouco ânimo. Esta expressão no original é interessantíssima, irmãos, porque Paulo está dizendo assim: vocês devem ajudar os que têm a alma pequenina. Esta é a palavra no original. Os que têm a alma pequena. O Paulo está falando sobre aqueles que não enfrentam bem as dificuldades. Vamos recordar que a igreja em Tessalónica estava vivendo perseguição. E em cada congregação existem crentes que mais facilmente perdem a coragem, cuja fé é fraca, cuja dificuldade na caminhada é extrema. São aqueles que vivem em temor, que estão sempre em dúvida. Ora, na vida cristã, irmãos, há certamente lugar para temor e dúvidas. Ou não fôssemos nós humanos enquanto estamos aqui neste mundo. Mas alguém que vive constantemente nisto, certamente está mais afeito ao desânimo, à falta de vontade, à tristeza. A estes o apóstolo Paulo diz: castiguem severamente. É isso? É isso? São fracos na fé. Então, batam-lhes na cabeça porque eles são fracos na fé. É isso, irmãos, que está aí? Pois é, irmãos. Alguém já disse, esta expressão é muito usada, não é? Que o exército cristão é o único que mata os feridos. Os feridos não são para ser mortos, irmãos, são para ser tratados. Então, se são fracos na fé, precisam de ser consolados. Se têm falta de coragem e de ânimo, precisam de ser apoiados. E Paulo vai mais longe, ele diz a seguir: sustenteis os fracos. Também o original aqui ajuda. A palavra usada aqui para fracos dá origem a uma palavra em português que é a palavra astenia. Os irmãos talvez não a usem, mas nós na medicina usamos imenso. Quando dizemos que um doente está com astenia, significa que ele tem um cansaço doentio. É aquela pessoa que não tem força para fazer nada. Força física. Parece que já não é sequer capaz de andar ou fazer as coisas básicas do seu dia-a-dia. Normalmente é um doente que está anémico, uma anemia profunda, algum problema de saúde grave, está com uma astenia marcada. Nós escrevemos nos nossos relatórios médicos. E é muito curioso, irmãos, porque Paulo diz assim, na sua expressão, os irmãos têm em português, evidentemente, diz: sustenteis os fracos. Esta palavra sustenteis, no original, significa aderir, colar. É curiosíssimo, irmãos. No que diz respeito àqueles que não têm muita coragem, Paulo diz: consolem. E aqueles que são mesmo fracos, que não têm força para ficar de pé, Paulo diz: colem neles. Vocês precisam grudar neles, colar neles, aderir, porque de outra maneira eles caem, não vão conseguir ficar de pé. E mais uma vez é tão interessante, irmãos, porque a nossa tendência é criticar o fraco, é olhar para ele como alguém sem capacidade, é apontar-lhe o dedo e não estar junto a ele para poder apoiá-lo. Mas esta é a expressão que é usada pelo apóstolo Paulo. Ele diz: admoestem os desordeiros, consolem os de pouco ânimo, sustentem os fracos e sejam pacientes para com todos. Oh, irmãos, a paciência, aquela capacidade de suportar. Aqui a expressão usada por Paulo pode ser interpretada mesmo como até sofrer. Sofram. Se for preciso, sofram. Aguentem. Nós tínhamos esta expressão muito comum na Guiné. Usava-se esta expressão cada vez que alguém passava por um momento de dificuldade e se queixava e vinha trazer alguma dificuldade. Era muito comum nós ouvirmos alguém dizer na Guiné: sofre. Significa aguenta, não é? Sofre, não é? Ou seja, tenha paciência, tenha perseverança. Mas usava-se exatamente esta expressão: sofra, aguenta, tem mesmo que suportar. E Paulo diz: sofram uns pelos outros. Vai haver momentos em que aguentar aquilo que o outro irmão faz, irmãos, pode significar sofrimento. Mas Paulo diz mesmo: se for preciso, sofram uns aos outros, sejam capazes de aguentar. Oh, meus irmãos, quem não tem dias maus? Quem de nós não levanta com o pé errado? Quem de nós não diz aquilo que não devia dizer e depois diz: caramba, não devia ter falado aquilo? Quem de nós não tem uma reação da qual depois se arrepende? Quem de nós não toma as decisões que não são as melhores? Quem de nós não acaba por algumas ocasiões ofender alguém sem estar com esta intenção?
Será que nós somos capazes, de facto, de avaliar as situações em que vivemos? Fomos tão rápidos a desculpar as nossas falhas. Somos rápidos a encontrar desculpas. Mas quando os outros nos ofendem de alguma maneira, não é preciso muita coisa. Qualquer coisinha é suficiente para nós ficarmos profundamente ofendidos e sermos magoados de morte. Oh, meus irmãos, meus queridos irmãos, nossa cultura em Portugal é uma cultura que valoriza isto. Constantemente eu sofro no consultório com doentes que têm mágoas e que estão se prejudicando na sua saúde porque estão carregando há anos um problema familiar. Desta semana, um senhor de 50 e tal anos, quase 60 anos, me falava: doutor, sabe o que é? Eu já não falo com a minha mãe. Não falo com a minha mãe, porque na hora da divisão, depois que o meu pai morreu, os bens e a família e a terra e as casas e não sei o quê, e ele falou, e depois perguntei: mas ouça lá, desculpe, Sr. José, desculpe lá, mas há quanto tempo é que isto, quando foi que brigou com ele? Porque ele estava a falar, eu pensei que tinha sido na semana anterior. Deve ter mais ou menos uns 20 anos. 20 anos, senhor. Há 20 anos que o senhor teve essa discussão e nunca mais foi capaz de sentar com a sua mãe para resolver. É a sua mãe! Não é capaz de sentar para resolver. Mas esta é uma história nacional, irmãos, é a nossa história. Mas nós não somos só herdeiros da cultura portuguesa. Somos herdeiros da palavra, que diz que nós temos que ser diferentes. Porque fomos regenerados, nascemos de novo na família de Deus, somos cidadãos do céu. Gosto de recordar aos irmãos que no tempo que estamos aqui no mundo é tempo de crescer, é tempo de amadurecer. Nós somos salvos, chamados na Bíblia santos, mas a verdade é que todos nós devíamos carregar uma tabuleta que aparecesse no peito e nas costas, escrito: em construção. Quando passamos por um sítio que está em obras, não é? Pedimos desculpa, que isto está ainda em obras para ficar melhor. Era isso que nós devíamos carregar, uma tabuleta assim. Olha, se alguma coisa não tiver 100%, tenha lá paciência, porque isto ainda está em construção. Estamos em construção, irmãos, e devíamos ter esta capacidade, como Paulo diz: sejam pacientes para com todos. Não se vinguem. E os irmãos vão dizer: mas pastor, isto não está no texto. Mas está. Diz assim: ninguém dê mal por mal. O que é isto? É vingança. A vingança. Ninguém dê mal por mal. Isto é vingar-se. Esta é a política, a filosofia do mundo, que nós não somos chamados a viver. O desafio da vida cristã ultrapassa isto e vai além. Como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, somos capazes de retribuir mesmo o mal com o bem. É fácil? Não. É natural? Não. Não na nossa natureza pecaminosa. É cristão? Sim. É possível? Certamente. Com a capacitação do Senhor. Que desafio, irmãos, este que o apóstolo Paulo nos deixa. Ele vai continuar e nós vamos ver isto em outra ocasião. Hoje já não. Mas estas orientações que ele nos deixa hoje para a nossa vida comunitária já são certamente significativas. Que nenhum de nós seja encontrado como aquele pobre menino lá na Rússia, que não tinha capacidade de viver em comunidade, tinha que ficar sozinho, tinha que fugir, porque tinha sido criado com animais. Que o Senhor nos dê a capacidade de perceber que a renovação do Espírito Santo nos capacita a viver de uma outra maneira, de uma maneira paciente, de uma maneira amorosa,